Nós vamos falar sobre mais um absurdo do Alexandre de Moraes, e um absurdo que vai afetar não apenas o caso que ele está julgando, que é o caso lá do golpe, entre aspas, que ele está inventando da cabeça dele, mas vai acabar prejudicando um monte de gente em um monte de outros processos, né? Você sabe, para você ter conhecimento de uma ação, que você está sendo julgado numa ação, você precisa ser citado. A citação é um processo que é meio burocrático, mas é muito importante para garantir que você está ciente de que você está sendo julgado por alguma coisa, né? E o Alexandre de Moraes acabou de considerar que o Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos, teria sido citado corretamente, apesar de não ter sido encontrado, porque o Paulo Figueiredo, em um vídeo, disse que, que sabia que estava sendo processado no processo lá do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e que, portanto, ele está ciente da coisa e está citado adequadamente. Isso é um absurdo, porque, primeiro, ele não sabe, o fato de ele saber que existe um processo contra ele não quer dizer que ele tenha acesso a todas as informações que você tem no momento que você é citado sobre um processo, inclusive o direito de ter acesso a esse processo para fazer valer aí a sua retribuição a esse negócio. Então isso não é uma citação válida. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, está acochambrando a justiça nesse caso lá do entre aspas, golpe. Mas o segundo ponto eu acho ainda mais sério. Por quê? Porque o que o STF faz serve de exemplo para todo o resto do sistema judicial brasileiro. A partir daqui, os advogados e juízes e promotores e coisa e tal, não, o cara falou não sei o que lá, não sei aonde, então ele está citado. Pronto, acabou. Eu considero citado o cara. Veja, falta de citação é caso de nulidade de processo, então é muito comum a pessoa anular totalmente o processo porque não foi citada corretamente. É uma das prerrogativas de pessoas acusadas em processo que você pode usar. É uma das garantias que você tem que se alguém inventou um processo maluco contra você, que nem ficou sabendo, você nesse momento você pode estar condenado em algum processo aí maluco que alguém botou contra você, você nem ficou sabendo do processo, e você consegue anular a coisa toda porque você não foi corretamente citado. A partir daqui agora, dessa decisão do STF, os advogados têm mais esse problema para se concordar, porque, veja, a decisão do STF não se refere só ao STF. Ele estabelece um padrão que pode ser usado por outros juízes, por outras cortes no Brasil inteiro. Essa notícia foi sugerida por autista altamente capacitado do Musk, pacotão grosso do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu, né? No processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele citou um monte de gente, entre elas o Paulo Figueiredo, que é filho do neto do ex-presidente Figueiredo, o último dos presidentes da ditadura militar, mas tem que se reconhecer, ele foi o presidente que fez a anistia, que voltou à normalidade no Brasil. Isso não é uma coisa fácil de fazer, como vocês sabem, todo ditador tende sempre a aumentar o rigor, né? Olha o Alexandre de Moraes, cada vez ele dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. Né? E isso é uma coisa ruim, porque isso não permite a volta da normalidade. O Figueiredo pode ter tido todos os defeitos do mundo, mas ele foi o cara que encarou esse negócio de ir lá e falou, não, vamos voltar à normalidade do país, vamos acabar com essa porcaria de ditadura, não deu certo esse troço, vamos voltar à normalidade. E foi e fez. É uma conquista enorme do Figueiredo, o mérito é dele, né? E o Paulo Figueiredo se tornou um jornalista, um comentarista muito interessante, né? Falou várias coisas Aí ele foi acusado, o Paulo Figueiredo foi acusado de ter incentivado os atos do 8 de janeiro porque ele estava como comentarista num programa da Jovem Pan narrando coisas. Não consta nenhum ato de incentivo dele ao que o pessoal estava fazendo lá. Ao contrário, muitas reprimendas e coisas. Então, mais uma vez, o caso do Paulo Figueiredo é mais um caso absurdo dessa perseguição do Alexandre de Moraes contra pessoas da direita de forma totalmente aleatória, porque não tem nada que indique que ele fez parte de qualquer coisa, né? Você comentar sobre o que está acontecendo não quer dizer que você concorde com aquilo que está acontecendo. E, enfim, é um absurdo de qualquer forma. Mas, enfim, o Paulo Figueiredo foi colocado nesse inquérito do golpe porque, como todo opositor, incomoda o pessoal da situação, incomoda as forças constituídas, incomoda o establishment e está tentando ser calado. Só que o Paulo Figueiredo tem cidadania americana, já mora nos Estados Unidos há muito tempo, muito antes dessa história toda, já morava nos Estados Unidos há muito tempo, e daí ele está por lá. Agora, a questão toda é essa, né? O Alexandre de Moraes tentou citar o Paulo Figueiredo.
Só que a citação ao Paulo Figueiredo é complicada. Por quê? Porque tem que ser feita via carta rogatória. Como ele mora nos Estados Unidos, você tem que fazer uma carta rogatória, a coisa ir lá para o Ministério da Defesa. Primeiro, aqui no Brasil, a Justiça encaminha para o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil manda para o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos manda para o Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Então seria daqui, na verdade, daqui iria para o Ministério da Justiça, para o Lewandowski, depois para o Celso Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, depois iria para o Marco Rubio, depois essa carta iria do Marco Rubio para Pam Bondi, que é a ministra da Justiça lá dos Estados Unidos, e aí de lá, ela, se tiver tudo de acordo, tiver tudo certinho, ela faria a citação ao Paulo Figueiredo. Existe processo para isso, não tem nada de errado nisso daí, só que é um processo lento, é um processo que leva muito tempo, né? O Alexandre de Moraes, vocês sabem, está numa corrida contra o tempo. Ele quer condenar Bolsonaro a todo custo, porque ele sabe que não tem mais muito tempo para fazer isso. Esse caso dele é um caso absolutamente injusto, que não tem absolutamente nada de nada, e à medida que forem chegando as eleições de 2026, esse caso desmorona completamente. Então ele quer correria, e daí ele optou por fazer uma citação por edital. Citação por edital é quando você não sabe como citar a pessoa e você publica num edital, num jornal de grande circulação e coisa e tal, mas esse tipo de citação por edital é tipicamente contestada nos tribunais, né? Mas aí, de novo, você tem o problema de que quem é que vai julgar que a citação do Alexandre de Moraes foi injusta? O próprio STF. O que você acha que o STF vai julgar dessa citação do Alexandre de Moraes, né? Então, isso aqui é mais um problema que mostra a quantidade absurda de arbitrarianismo que tem nesse processo do golpe do Alexandre de Moraes, né? E aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo decidiu que o jornalista Paulo Figueiredo foi devidamente notificado do processo contra ele relacionado ao 8 de janeiro, porque comentou o caso em vídeos do YouTube. Embora o jornalista viva fora do Brasil e não tenha recebido a denúncia formalmente, Moraes entendeu que as postagens demonstram que ele tem ciência inequívoca das acusações e por isso a notificação por edital foi válida, né? E aí, ou seja, o primeiro problema é esse, é um problema, é uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes totalmente ilegal, totalmente sem sentido, mas que a gente sabe que o STF não vai fazer nada com relação a isso, né? Mas o outro problema que eu quero ressaltar aqui é porque, mais uma vez, né, a OAB está calada nessa história, a OAB não está reclamando disso daqui. Isso daqui vai dar problema aqui no Brasil, vai ter um monte de juiz agora que vai olhar para o STF, bom, se o Alexandre de Moraes falou isso, então a pessoa falou não sei o que lá, comentou não sei o que na rede social. Não, briguei mesmo com fulano. Então ele está sabendo da briga, está sabendo da ação, vou considerar que foi notificado de forma voluntária e foi notificado de forma perfeita dentro do processo, né? E aí você eliminou uma das garantias que a pessoa tem de que ela só vai ser processada se ela tiver ciência que está sendo processada. Se ela não tiver ciência do processo, ela vai alegar a nulidade de tudo e pronto, resolvido o problema, né? Aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República denunciou por crimes como tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada e depredação do patrimônio público. Sendo que ele comentou meramente os atos do 8 de janeiro lá dos Estados Unidos e criticou esses atos. Em momento algum ele incentivou o pessoal a fazer coisa, mas é lógico, né? É o que eu falo para vocês, o que eles estão buscando aqui é perseguir a oposição, não é nada além disso, né? Aqui, ó, a Defensoria Pública da União, que representa o réu, o que acontece? Como ele não foi citado, a Defensoria Pública geralmente assume a defesa dele, né? A pessoa tem o direito de ter uma defesa, e daí a Defensoria faz esse papel. E ela argumentou que o processo deveria ser suspenso até que ele fosse localizado de fato. Ou seja, manda a carta rogatória, faz todo o processo de... vai levar 5 anos para fazer isso. Beleza, o processo dele fica suspenso enquanto você faz todo o processo de carta rogatória para citar ele, coisa e tal. Mas o Moraes não tá nem aí, mano. O Moraes é justiça agora, ele é a lei, ele que decide o que é certo e o que é errado, foda-se a lei, foda-se o devido processo legal, foda-se as garantias constitucionais, foda-se direitos humanos. E aí ele falou assim que ele citou 2 vídeos do Figueiredo publicados no YouTube, com títulos, aqui ele falou o título, né? Não, ele tá sabendo que está citado e pronto, isso cumpre a citação. Olha só o absurdo, não é a primeira inovação do Alexandre de Moraes no que tange a citação, né? Lembra que ele também fez uma citação por e-mail contra a Trump Media e o Rumble lá nos Estados Unidos, uma citação totalmente irregular, que inclusive é alvo de processo lá nos Estados Unidos e que pode gerar problemas para ele aqui. A gente já falou sobre esse processo da Rumble e da Trump Media lá nos Estados Unidos, né? Justamente porque citou por e-mail.
De novo, isso não existe. Citar por e-mail, citar por rede social. Já teve citação no Twitter, publicada num tweet. O cara publicou no tweet lá uma citação e coisa e tal. Ou seja, o que a gente está vendo é que o Alexandre de Moraes, nesse desespero dele de perseguir a direita, de calar as pessoas, de botar um cala-boca em quem critica ele próprio e a esquerda aqui no Brasil, ele está simplesmente jogando pelo lixo todas as regras de devido processo legal. E ainda tem gente aplaudindo, a OAB está parada, a OAB não faz nada com isso. Não, porque não, bate no Bolsonaro, bate no bolsonarista, Xandão, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Esse pessoal não está percebendo o tamanho do monstro que eles estão criando. Isso daqui não vai afetar só Bolsonaro, não vai afetar só o Paulo Figueiredo, não vai afetar só a Trump Mídia. Daqui para frente, já que o Alexandre de Moraes iniciou essa jurisprudência de que pode citar por tweet, pode citar por e-mail, pode citar por não sei o que lá, e se a pessoa falar alguma coisa, aceitou a citação e pronto, já formou o processo e coisa e tal, daqui para frente você vai ter mais uma quebra da garantia do devido processo legal aqui no Brasil, mais uma arbitrariedade que vai afetar todos nós. A esquerda está comemorando, tá aqui, ó. Não, Moraes considera Paulo Figueiredo notificado e abre prazo de defesa para trama golpista e não sei o que lá. O cara chama aqui de neto do ex-ditador Figueiredo, cara, o Figueiredo, que foi o cara que fez a abertura, foi o cara que acabou com a ditadura militar. Ah, ex-ditador Figueiredo, né? Quem dera o Alexandre de Moraes fosse um ex-ditador como o Figueiredo, que acabou com a ditadura aqui no Brasil, né? Infelizmente, o que a gente está vendo aqui ainda é um aumento da ditadura atual aqui no Brasil. Muito triste isso, muito decepcionado com a OAB, muito decepcionado com os advogados de forma geral, tá? Porque imaginava-se que esse pessoal tinha preocupação com o devido processo legal, com as garantias constitucionais, com os direitos constitucionais. Não, tô nem aí. Aí se é para perseguir a direita, pode tudo. E aí sabe qual é o problema? Vai poder tudo, vai sacanear a direita inteira, que é o que eles querem, mas depois isso não vai morrer não, isso não vai acabar não, isso vai virar jurisprudência, isso vai virar exemplo para um monte de outros casos, um monte de outras situações. Isso vai voltar para morder essas pessoas. Esse pessoal tá criando um monstro, esse monstro vai se voltar contra essas pessoas depois.